No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Assim inicia o Evangelho de João. Evangelho esse que traz esperança para a humanidade. Nós iremos utilizar aqui uma ferramenta de inteligência artificial para fazer um estudo bíblico. E com isso, como a gente já está fazendo aqui em outros vídeos, nós iremos avaliar se é possível você utilizar esse tipo de ferramenta para fazer estudo bíblico, se o texto que ela nos apresenta é confiável e se há algum problema da gente utilizar essas ferramentas. Então, eu já montei aqui o esquema do nosso estudo e eu quero que você acompanhe o resultado e depois no final a gente vai tirar uma conclusão sobre isso. Então eu comecei aqui perguntando para ela o seguinte, pedindo, que explicasse o texto dos versículos 1 e 2 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Então ele cita aqui o texto, um texto clássico bastante conhecido, e aí ele faz a explicação desses versículos dividindo em partes. Então ele vai pegar cada uma das partes. Então ele começa falando no princípio, fazendo referência o que seria então esse no princípio. Então ele vai dizer que João inicia seu evangelho ecoando as primeiras palavras do Gênesis. Então ele já começa fazendo ali uma relação entre a criação descrita lá em Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então aí um ponto importante. Isso mostra que o evangelho está ligado diretamente à criação. João quer enfatizar que Jesus, o verbo, não começou a existir quando nasceu em Belém, mas já existia antes de toda a criação. Um ponto bastante importante que ela vai destacar aqui nesse texto. Então, aqui uma reflexão interessante e bastante coerente. Ou seja, o princípio aqui não é o nascimento de Jesus, mas a eternidade passada, antes de tudo o que foi criado. Como nós sabemos, do ponto de vista humano, o mundo inicia na criação, descrita lá em Gênesis. Mas Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, já existia. Então, esse aqui é um ponto importante, que o João vai dizer que no princípio, esse princípio é exatamente esse período antes de toda a criação. Era o verbo ou era a palavra, dependendo da tradução que você tem, as traduções mais antigas usam o verbo, as traduções mais novas utilizam a palavra, que nesse caso aqui é a mesma coisa. A palavra grega logos, que significa palavra, razão, expressão. No contexto judaico, a palavra de Deus era a forma como ele criava e revelava sua vontade, descrita lá nos Salmos 33:6. No contexto grego, logos também se referia ao princípio racional que sustenta o universo. Então veja que não é simplesmente um termo que se traduzido por palavra ou um verbo qualquer. Existe aí um forte significado nesse verbo, nessa palavra. João une os dois conceitos. Jesus é a expressão plena de Deus, aquele por meio de quem Deus se revela e cria. Então, olha que importante aí esta definição que ele nos faz aqui sobre esse verbo. O verbo estava com Deus. Isso indica distinção de pessoas dentro da divindade. O verbo não é idêntico ao Pai, mas está em comunhão eterna com ele. Mostra relacionamento, intimidade e coexistência. Ou seja, está falando aqui da Trindade, Embora ele faça referência aqui ao Filho, mas isso mostra que eles são pessoas distintas dentro da divindade. E o verbo era Deus. Aqui João afirma claramente a divindade de Cristo. Ele não é apenas um ser criado ou um intermediário. Ele é da mesma essência de Deus, eterna, divina, sem início. É uma das declarações mais diretas sobre a Trindade na Bíblia. O Verbo Filho é distinto do Pai, estava com Deus, mas ao mesmo tempo é plenamente Deus. O Verbo era Deus. Então,
Como nós sabemos, algumas pessoas negam, né, a existência da Trindade, ou mesmo atribuem um papel secundário, um papel menor ao Filho, né, e às vezes ao Espírito Santo, mas esse texto aqui é muito claro, né? Aqui ele coloca Jesus como sendo Deus, né, mas diferente do Pai, ou seja, é uma outra pessoa, né, mas ele é Deus como Pai. Então, essa ferramenta aqui captou muito bem o significado desse texto, né, e traz aqui para a gente de uma forma bastante clara que Jesus é o Filho de Deus. Muito bem. Ele estava no princípio com Deus. Olha, reforçou mais ainda, né? Esse versículo reforça o resumo anterior. Desde o princípio o verbo já existia. Ele não foi criado depois. Ele estava em comunhão eterna com o Pai. Então, é muito forte esse texto, né? E aqui essa ferramenta está captando bem isso, né? Uma aplicação teológica é a cristologia. Jesus não é apenas homem, mas Deus eterno que se faz carne. Revelação, ele é a palavra viva de Deus, a expressão perfeita de quem Deus é. E Trindade, o texto sustenta a coexistência e unidade do Pai e o Filho na mesma essência divina. Então, muito bem. Depois ele vai nos dizer aqui, ele vai perguntar para mim o seguinte: você quer que eu faça também um paralelo entre João 1 e Gênesis 1, mostrando como João retorna à narrativa da criação para revelar Cristo? Eu falei, sim, quero. Acho que é uma boa sugestão. Então ele fala que o prólogo de João, né, o início ali, foi escrito em propósito lembrando Gênesis 1, para mostrar que a história da criação encontra o seu sentido pleno em Cristo. Então, olha só, ele faz aqui então um paralelo, né? Gênesis diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse é o texto de Gênesis. E João vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, os paralelos no princípio, Gênesis marca o início do tempo e da criação material, conforme eu já relatei aqui. João vai além, mostra que além do princípio da criação, o verbo já existia. Assim, Jesus não é parte da criação, mas é eterno, anterior a todas as coisas. Isto é muito importante. Então está aqui uma boa reflexão que a IA nos traz. O agente da criação. Deus cria o mundo pelo poder da sua palavra. Lá em Gênesis, né? E Deus disse, haja luz, né? E a luz houve. João identifica essa palavra como Jesus, o verbo eterno. O que em Gênesis é disse Deus, em João é a pessoa do Filho agindo como criador. Então, está aí esse paralelo importante também. A presença divina. Em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em João, o Verbo estava com Deus e era Deus. Já no início, vemos a atuação do Pai, Filho e Espírito Santo na criação, o prenúncio da Trindade. Trevas e luz. As trevas cobriam o abismo até que Deus disse haja luz, está lá em Gênesis. E em João, que é a continuação dos versos que a gente tem aqui, lá no 4 e 5, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só que importante. A luz que brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Então há um forte paralelo ali, né? Então, assim como a primeira criação começou com luz física, a nova criação em Cristo começa com a luz espiritual que vence as trevas do pecado. E a conclusão é João escreve o seu evangelho como uma nova Gênesis. Né? Em Gênesis temos a criação do mundo físico pela palavra de Deus, e em João temos a revelação de que essa palavra é Cristo, que não só criou, mas veio ao mundo para realizar uma nova criação, que é a nossa redenção. Então, ou seja, João está dizendo o mesmo Deus que criou os céus e a terra é o que faz ou o que se fez carne em Jesus Cristo. Perfeito. Acho que está ótimo aqui, né?
tá ótimo aqui. Eu acho que um estudo muito bom, não vi nenhum problema de interpretação desta IA, eu acho que ela pode ser usada tranquilamente, e é isso que eu tenho enfatizado aqui, você pode usar, deve usar, mas com um olhar crítico, tá? Leia o texto, veja o que ele está propondo, veja o que ele está dizendo, né? Porque assim, ferramentas de inteligência artificial, ela não pensa, ela não tem um raciocínio próprio, conforme podem alguns sugerir. Ela, na verdade, faz correlação. Ela aprende com o material que é imputado a ela. E esse material são reflexões, são textos que teólogos, que estudiosos publicaram na internet, e o próprio texto bíblico, né? Ela é capaz de ler o texto bíblico inteiro e fazer uma correlação entre eles e conseguir fazer uma interpretação, né? Mas isso não significa, né, que ela vai acertar em todos os casos. Pode ser que em alguns casos ela erre, porque humanos erram, né? E as ferramentas de IA também erram. Então é importante a gente olhar crítico, né? E desde que você faça esse olhar crítico, dá para você utilizar sim para construir aí um bom estudo bíblico. Então, se você chegou até aqui, eu quero lhe agradecer e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar outros vídeos, outros estudos que a gente está fazendo aqui, que pode te ajudar não apenas no seu crescimento teológico, no seu crescimento de fé, mas também entender como que você pode usar as ferramentas de inteligência artificial para isso. Deus lhe abençoe.